de aula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma loja CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja da CPAD está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, Estação Belém, do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali na CPAD você procura toda a equipe do Moisés e do pastor Jefferson. Ali você encontra Bíblia, comentários bíblicos, livros, tudo que você precisa para o seu crescimento espiritual. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, você tem a livraria da Associação. Ali você procura o Alex ou o pastor Silas e ali também você encontra materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro aqui do canal. Quando você compra na Provix, livraria online do pastor Fernando, você está cooperando diretamente aqui com o nosso canal. Se você quiser contribuir também com alguma parte financeira, aqui embaixo tem a chave Pix, o número do celular e o DDD é 11. E se quiser ser um patrocinador, e nós estamos precisando de patrocinadores, entre lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br. Vou soletrar a @yahoo.com.br. Venha ser um patrocinador aqui do nosso canal. Já quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que disponibilizou esse espaço onde estamos utilizando como um estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo e sua família. Também irmão Josué, que tem sido um parceiro aqui do nosso canal, tem feito aqui um trabalho maravilhoso com a questão da iluminação, tablado. Muito obrigado, irmão Josué. Deus te abençoe ao senhor, a sua esposa, irmã Marilena, toda a sua família. Vamos lá, lembrando, não esqueça, deixa aqui embaixo já o seu gostei, se inscreva no canal, confira se você continua inscrito no canal, incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal. Estamos a caminho de 5.000 inscritos e eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Também deixa aqui embaixo algum comentário, um bom dia, uma boa tarde, uma crítica construtiva, um comentário sobre o canal, sobre as lições. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Vamos à lição então? Se você perdeu alguma lição, o pastor Fernando certamente fez aqui uma playlist, você pode assistir às aulas anteriores para você não ficar perdido dentro do conteúdo, tá bom? Vamos lá, o nosso comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é mestre em administração, ele é um homem muito bem preparado, escritor de vários livros publicados pela CPAD, portanto, nós estamos aí muito bem orientados. Vamos lá, então, estamos no quarto trimestre de 2024, falando sobre as promessas de Deus. Hoje é a lição 7, 17 de novembro de 2024, o tema é a promessa de um coração novo. O textual está em Ezequiel 36, 26, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe está em Romanos 2, do 25 ao 29, Jeremias 31, do 31 ao 34. Desculpa. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em
incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará. Porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Os objetivos desta lição: primeiro, conceituar a palavra coração, de acordo com a Bíblia. Segundo, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E terceiro, elencar as promessas para o coração novo. Portanto, a palavra-chave dessa lição é coração. Vejamos a introdução. A palavra coração se refere à realidade de vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com muitos conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardar o coração de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Vejamos então o coração na perspectiva bíblica. Primeiro, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Vejamos 1 Samuel 18 e 14, eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. 2 Samuel, melhor dizendo, segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo de número 14. Abra sua Bíblia aí de Estudo Pentecostal, ou a Bíblia na linguagem de hoje, que são as duas que eu costumo usar aqui. Vejamos 2 Samuel 18, 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Então aqui era um coração literal, mas poucas vezes é usada a palavra coração no sentido físico. De modo geral, essa palavra coração se refere ao homem interior, entre aspas, né? A fim de revelar o centro da vida mental, emocional
e espiritual do ser humano. Então, o coração, ele abrange essas esferas do emocional, do mental e também do espiritual. Desse modo, então, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, que nós cremos alma e espírito, que é a nossa visão pentecostal. Nós somos tricotômicos, nós cremos no corpo, alma e espírito de maneira distinta. Então, ele está fazendo menção aqui, referência ao homem exterior e ao homem interior, que constitui o ser humano em sua integralidade, conforme acabei de falar, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo o que faz parte da nossa alma e espírito. Então, tudo que faz parte da alma e do espírito, a Bíblia se refere coração. Número 2, a circuncisão do coração. O texto da leitura de Romanos 2, 25, apresenta num contexto em que Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Então, era o menino, ao 8º dia, tinha que ser circuncidado, era cortado o seu prepúcio. Aquilo ali era uma aliança, um sinal de aliança entre o primogênito e Deus, entre os homens e Deus, né? Os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, uma marca literal, mas é a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, no interior da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra realizada pelo Espírito Santo que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, é essa presença do Espírito Santo no nosso interior que nos ajuda, que nos capacita a ter um relacionamento com Deus, vencendo a nossa velha natureza e vivendo uma nova natureza em Cristo. Sem essa circuncisão, sem essa presença do Espírito Santo no nosso coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Tá? Então é muito importante, deixa eu arrumar um pouquinho aqui, isso, agora ficou bom. Sem essa presença do Espírito Santo no nosso coração, é impossível nós termos um relacionamento com o Pai. Um coração novo, vejamos, esse ensino do apóstolo remonta o profeta Jeremias, nós já lemos lá na leitura bíblica em classe, Jeremias 31, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Se é nova aliança, o que vale agora é o novo, o antigo ficou para trás. Essa nova aliança não seria mais reconhecida pelas marcas físicas, ritualísticas, externas, né, no corpo, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel, Jeremias 31, 33. Tá? Então agora é a lei já gravada no coração, a presença do Espírito Santo dentro de nós é que nos faz viver essa nova realidade em Cristo Jesus. Então, Deus daria um coração novo ao seu povo, para cada pessoa, para cada componente, cidadão, cidadã do povo de Israel. E o apóstolo Paulo, então, faz referência a essa obra com a palavra espírito, em vez da palavra letra. Letra se refere
à lei, aos mandamentos judaicos, aos rituais, aos concertos, né? Então, agora, espírito, né? A palavra agora é espírito. Espírito, ele é amplo, ele é vivo, né? Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo, tá? Portanto, de uma maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano, é o que está no coração, o que está encravado na alma ou no espírito do ser humano. É isso daí que a palavra coração, então, se refere. Vejamos, por exemplo, Provérbios 4, 23, logo depois de Salmos. Você abre em Salmos, Provérbios 4, versículo 23, ou verso 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, toda a nossa parte emocional, sentimental, mental, é isso que precisa ser guardado, e ele chama aqui de coração, se refere ao coração. No Mateus capítulo 15, lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 15, do versículo 18 ao 20, Mateus 15, do 18 ao 20, ele diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, veja que no coração estão aí todas as obras da carne, tudo aquilo que leva o homem à perdição. Número 2, o coração de quem está em Deus. Vamos ver como é. Um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Nós falamos isso em lições anteriores, na quinta e na sexta aula nós falamos isso. Se você perdeu, vai até lá. Por isso, essa pessoa, ela passa a enxergar o reino de Deus. Ela passa a enxergar o reino de Deus. E ao mesmo tempo, ela passa a enxergar a própria necessidade espiritual. Então veja que a visão dessa pessoa, do que passou pela regeneração, essa visão ela é ampliada. Ela passa a ver a sua necessidade espiritual. Sobre isso, o Senhor disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava tendo um diálogo com Nicodemos ali em João capítulo 3, e ele diz: olha, você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Veja como é importante essa visão espiritual. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e se inclina para as coisas do Espírito Santo. Espírito aqui com letra maiúscula, entendemos que faz referência ao Espírito Santo. Então se inclina para as coisas do Espírito Santo a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Então a pessoa, ela é inclinada para as coisas de Deus. Número 2, um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos. Então veja o papel fundamental do coração. Como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam
do que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Lucas 2, 18 e 19. Então ela guardou aquelas coisas no coração e ficou meditando. Assim, quem recebe um coração novo, quem é regenerado, um coração transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar o seu coração e aquilo que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme diz Romanos 12 e 2. Tá? Então é importante que eu e você, como crentes regenerados, como salvos em Jesus, tá? Agora nós temos a capacidade de buscar e fazer a vontade de Deus. Sozinho ninguém consegue, só com a ajuda do Espírito Santo. Número 3, Deus vê o coração. Ele cita aí Jeremias 20, verso 12, no livro do profeta diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Então Jeremias apresentou a causa dele a Deus e agora ele está pedindo que Deus faça justiça e que ele veja Deus fazer justiça. Então, podemos, a partir desse texto, entender ou depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar ou contemplar. Tá? Praticamente nenhum ser humano tem a capacidade de entrar no coração do outro. É o local mais escondido da pessoa. Tá? É somente mesmo Deus e a própria pessoa que pode olhar lá dentro. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Deus nos conhece perfeitamente e plenamente. Ele conhece o nosso coração. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a vida interior, e por isso ele conhece e ele contempla o coração de cada pessoa. Minha mãe tinha um ditado, quando éramos pequenos, que ela dizia: coração dos outros é terra que ninguém vai. E eu complemento: somente Deus conhece o coração dos outros e o nosso próprio coração. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Deus, ele contempla os mínimos detalhes do meu e do seu coração. Deus, ele é onisciente, ele é aquele que vai, que sabe todas as coisas, ele vai onde ninguém vai, né? E onde ninguém imagina. Vamos ao número 3, promessas para o coração. Vejamos. Primeiro, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, quando ele é regenerado, quando ele aceita Cristo como Salvador, ele tem um novo coração como resultado da obra realizada por Deus, por meio de seu Espírito, do seu Espírito Santo. A felicidade é uma realidade. Então, o crente, ele é feliz. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Mateus 5, de 1 a 9. Tá? Bem-aventurado que chora, bem-aventurados mansos, bem-aventurados misericordiosos. Então, para você ser feliz, você precisa praticar aquelas virtudes ali de Mateus 5. Isso significa, então, que a felicidade para o cristão, para aquele que nasceu de novo, não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo
que agrada a Deus. Então, a pessoa que é nascida de novo, ela ama fazer o que Deus gosta. Ela ama as coisas de Deus, ela ama o Espírito Santo, ela ama o Filho, ela ama o Pai, ela ama a Bíblia Sagrada e ela ama fazer a vontade de Deus. Em Provérbios nós já vimos, né? No 4:23, o coração alegre de bom remédio, serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha só, um coração alegre, um coração feliz, ele é como um bom remédio. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Sabemos pela ciência hoje que a alegria do coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Então veja que um coração feliz, um coração alegre, ele faz a pessoa ser uma pessoa mais saudável. Isso já está comprovado pela ciência. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor. E diz lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Tá? Então nós temos a alegria que vem de Deus, a alegria produzida no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E essa alegria nos dá força para caminhar, para viver, para trabalhar, para amar a Deus e para fazer tudo aquilo que agrada ao nosso Deus. Um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. A base toda do cristianismo é o amor. Sem amor, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Então, o amor é que identifica o cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a presença do Espírito Santo traz consigo o amor de Deus para o nosso interior. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. E por isso, o coração transformado. Todo cristão, ele é alegre, ele é feliz. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo de Deus que está derramado em nosso coração, juntamente com o amor ágape, o amor de Deus. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então, veja aí, nós temos que nos revestir de amor, porque nós fomos chamados para que o amor domine em nosso coração e nós devemos ser agradecidos. Número 3, o penhor do Espírito Santo no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Deus é que nos ungiu, o qual também nos selou, nos marcou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. Então aqui, esse texto mostra que o penhor é uma garantia. Que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, dada por Deus e testificada no nosso coração. Então, o Espírito Santo em nós, ele é
a garantia de que nós somos salvos e estamos a caminho do céu. Além dessa garantia, que é o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança. Então nós temos uma herança e o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos receber a nossa herança. É garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 13 e 14. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Então, tudo que nós almejamos receber nesta vida e na outra vida, na eternidade, nós temos já a garantia, que é a presença do Espírito Santo, a garantia de que Deus ele vai fazer tudo aquilo que ele prometeu e promete na sua palavra. Assim, então, nós terminamos essa lição 7, a promessa de um coração novo. Nós vimos aí o coração na perspectiva bíblica, nós vimos o coração de quem está em Deus e nós vimos as promessas para o coração. Portanto, essa lição número 7, a promessa de um coração novo. Espero que essa lição tenha sido uma bênção para você. Deixe aqui embaixo algum comentário, alguma observação, se quiser acrescentar alguma coisa, tá bom? Não esqueça, dê o seu gostei, se inscreva, incentive outras pessoas a se inscreverem no canal e um abraço apertado para você e toda a sua família e até a próxima, se Deus quiser.